aí, galerinha da primeira série? Tudo bem com vocês? Bora lá estudar mais um pouquinho de matemática aqui com a professora Neumar? Então, vamos lá! E o que nós vamos falar? Nós vamos estudar. O que nós vamos estudar? Olha só, reconhecer o crescimento, né, ou decrescimento de uma função afim, tá bom? Por meio do seu sinal ou representação gráfica. Isso mesmo, olha só. Então, vamos lá. Presta atenção. Ser crescente ou decrescente está relacionado a uma informação específica da função? Quando nós temos lá a lei de formação da função, será que isso, olhando para ela, nós conseguimos dizer, quando montar o gráfico, se essa função é crescente ou decrescente? Será? Então, você lembra qual informação é essa que eu consigo observar na lei de formação? Então, é isso mesmo, gente. Olhando para a lei de formação, né, f de x igual a x mais b, nós vamos olhar para o a, que é o coeficiente angular, tá bom? Quando ele for maior do que zero, ou seja, quando ele for positivo, vai ser crescente, tá bom? Quando ele for negativo, quando o a for menor do que zero, quando eu for lá menos 1, menos 2, menos 3, menos 0,5, vai ser decrescente, tá bom? Isso mesmo. Então, essas informações nós conseguimos olhar na lei de formação. Isso mesmo, nós temos lá a lei de formação e lá nós conseguimos identificar isso, tá bom, galerinha? Então, bora lá! Estudar um pouquinho mais aqui com a professora, né? Então, que tal um quiz para vocês? Olha só, identifique no gráfico, né, a função e diga se ela é crescente ou decrescente. Observe nesse gráfico, será que ela é crescente ou decrescente? O coeficiente angular dela, A, é positivo ou negativo? Então, a professora vai dar um tempinho para você pensar aí, eu já retorno aqui para falar para vocês se ela é crescente ou decrescente. E aí, pessoal, conseguiram identificar crescente ou decrescente olhando para o gráfico? Então, vamos lá. Olha só, como que nós podemos analisar isso, né? Então, perceba que conforme os valores de x, que é né, o eixo horizontal, ó, conforme ele vai aumentando, o que está acontecendo com a reta? Olha só, ela está caindo, né? Porque os valores de y aqui são negativos, né? Do eixo vertical y, aqui para baixo, eles são negativos. Então, conforme o valor de x está aumentando, o de y está diminuindo. Então, isso quer dizer que é uma função decrescente. Muito bem. Então, o coeficiente angular é negativo, o a é negativo, tá bom? Então, bora praticar um pouquinho? Vamos lá? Então, olha só, presta bastante atenção, acompanhe aí com a professora. Em linguagem matemática, sempre que relacionamos duas grandezas variáveis, estamos empregando o conceito de função, né? Y igual a menos x mais 5, tá? E é chamada de função polinomial do primeiro grau. Construa a sua representação gráfica. Isso mesmo, então construa ali a representação gráfica de y igual a menos x mais 5, tá bom? Então, a prof vai dar um tempinho para vocês fazerem essa construção. Eu já retorno aqui para a gente verificar como é que ficou.
como é que ficou esse gráfico? Ah, tô curiosa para ver esse gráfico que você construiu. Utilizou uma malha quadriculada, como aquela folha do caderno de matemática? Bem bom para construir o gráfico, tá bom? Então, vamos lá, olha só. Observe aqui comigo, né? Então, já sabemos, olha só, que o gráfico de uma função afim é uma reta, né? Nós já sabemos disso, tá bom? Né? E que o valor de A, que é o coeficiente angular, lá na lei de formação, indica se ela é crescente ou decrescente. Já sabemos disso também, né? E neste caso, A é menor do que zero. Então, a função será decrescente. Então, tem alguns comportamentos do gráfico que nós já identificamos, tá? Então, vamos lá. E também, quando nós temos, né, lá essa lei de formação, nós conseguimos identificar quem é o pontinho que passa lá no eixo Y, lá no eixo horizontal, isso mesmo. Então, nós temos lá que o B na nossa lei de formação é o 5, né? Então, nós temos ali, né, que o B indica onde a reta corta o eixo Y. Então, no caso, como o B é igual a 5, nós já podemos marcar esse pontinho lá. Marquei aqui esse pontinho vermelhinho ali, tá bom? Por que que nós fazemos isso? Porque para construir ali uma reta, né, construir o gráfico de uma função, é muito interessante que a gente encontre o ponto que passa aqui no eixo Y e o que passa no X, para a gente poder fazer a construção da reta, tá bom? Daí a gente consegue identificar melhor o seu comportamento. Para encontrar aonde que ela corta o eixo X, a gente tem que encontrar lá o zero da função, tá? Então, aí nós colocamos quando y igual a zero. Então, no y nós colocamos o zero e encontramos o valor de x, tá bom? Então, passando o menos x para o outro lado da igualdade, nós temos que x é igual a 5. Muito bem, encontramos o zero da função, que é 5. Você vai lá nesse eixo horizontal e marca o 5. Então, nós já sabemos, por essa função aqui, né, que y é igual a menos x mais 5, que o 5 é o pontinho que passa no eixo y, no eixo vertical, né? Que é o 5. Isso aqui já é... Se olhar para a função, você já pode ir lá no eixo y e marcar, tá bom? E no eixo x, nós temos aqui o 5 que nós encontramos resolvendo o zero da função. Igualando, né? Essa equação aqui, ó, menos x mais 5 a zero, tá bom? Belezinha? E aí, nós conseguimos fazer a reta, olha só, ligando um pontinho ao outro. E nisso, nós já conseguimos identificar também que ela é decrescente. Até porque, quem que é o coeficiente aqui, angular? Quem que é o A? É menos 1. Então, ela é decrescente. Muito bem, gente. Isso aí, olha só. Então, ela é decrescente, tá? Como é que ficou seu gráfico aí em casa? Conseguiu fazer ele? Ai, não deu tempo, não conseguiu. Então, vai lá, tenta fazer novamente, construa, veja se você conseguiu entender esse passo a passo para fazer essa construção do gráfico, tá bom? Então, bora lá. Olha só, vamos contextualizar mais um pouquinho, gente? O que vocês acham? Aqui, nós temos o esboço de um gráfico, tá? Temos um gráfico e ele mostra a relação linear entre o custo Y, em reais, tá bom? Estamos falando em reais, da produção de X coletes de segurança. Olha só, então ele traz algumas informações. Então aqui nós temos para produzir, né, 10 coletes, olha só, nós temos um custo de R$500. Para produzir 30 coletes, né, nós temos um custo de R$1.000, tá? A pergunta da professora é, olha só, presta bastante atenção. Se forem gastos R$2.000 aí na produção de um lote de coletes, então, neste lote foram produzidos quantos coletes? Então, se gastar. Então, ó, aqui no gráfico nós não temos essa informação, mas nós temos algumas informações que podem nos ajudar para resolver essa situação. Ou seja, é dado essas informações aqui para produzir 10 coletes é gasto R$500. Para produzir 30 é gasto R$1.000. Tá? Pensando nisso, você pode montar uma conta para encontrar o quê? A lei de formação. E na lei de formação, você encontra lá, né, se forem gastos R$2.000. Ou seja,
Se forem gasto R$2.000, quantos coletes serão produzidos? Então, eu vou dar um tempinho para você, já retomo aqui para a gente fazer a correção, beleza? aí, pessoal? Conseguiram? Como que vocês fizeram isso? Então, ó, acompanha aqui com a professora. Então, olha só. Uma forma de resolver esse exercício é montando, né, observando, claro, o gráfico, né, em que cada, né, olha só, e que a cada aumento de 20 coletes, o custo de produção cresce ali R$500. Então, a cada aumento de 20, ele cresce R$500, tá? Ou seja, de 10 para 30, né, temos 20 coletes e cresceu ali o quanto? R$500. Foi de 500 para 1.000, isso mesmo. Então, olhando aqui no gráfico, nós conseguimos observar essa informação. Foi construído 10 coletes, depois de 10,
foi lá para 30, né? Essa informação que eu tenho no gráfico. Então, de 10 para 30 é 20. Foi uma diferença aí, né? Um aumento, né? De 20 coletes. Então, foi de 500 para 1.000, tá? Então, teve um aumento aí, né? De R$500 no custo, né? Aí, olha só, no ponto 30, né? 30 e o quê? 1.000, isso mesmo. A gente sempre observa essas coordenadas. Então, quando o x é 30, o y aqui é 1.000. Então, é uma coordenada, o ponto 30 e o 1.000, tá bom? Podemos concluir que quando o custo aumenta para 2.000, a quantidade de coletes produzidas é de 70. Então, observe aqui com a professora, olha só, como que a gente pode fazer isso? A gente pode montar um sistema para resolver isso, tá bom? Olha lá, então nós vamos colocar 10A mais B igual a 500, tá? Todas essas informações nós retiramos ali do gráfico, tá? 10 vezes o coeficiente angular A mais B, que é da nossa lei de formação, é igual a 500. Então, pensando lá na lei de formação, AX mais B. Então, eu sei, né, que 10, né, AX mais B. Quando o X é 10, né, o meu Y é 500. Então, aqui eu estou pegando como referência a nossa lei de formação, AX mais B, tá bom? Então, quando o X é 10, o Y é 500. Aí, nós temos também, quando o X é 30, o Y é 1.000. Aí, olha só o que a gente pode fazer aqui. Então, 30A mais B igual a 1.000, tá bom? Lembra lá da nossa lei de formação, f de x igual a AX mais B, tá bom? Belezinha? Aí, olha só, para resolver esse sistema, como que nós podemos fazer? Você aí em casa, lembra como que a gente resolve um sistema? Ah, nós podemos resolver pela forma da substituição, pela forma da adição, tá bom? Nesse caso, a professora vai utilizar a forma de adição, tá bom? Beleza? Bora lá comigo, então? Então, olha só. Para resolver isso, então, a professora multiplicou por menos 1 essa primeira equação. Isso mesmo, então vai ficar lá, menos 1 vezes 10A é menos 10A. Ó, menos 1 vezes B é menos B. Menos 1 vezes 500 é menos 500, tá bom? Aí, por que foi feito isso? Justamente porque quando a gente está resolvendo um sistema, a gente quer encontrar o valor de A e de B nesse caso, né? Então, vamos ter que eliminar uma dessas letras, né? Então, se eu multiplicar a primeira ou a segunda, também poderia ter sido multiplicada por menos 1, olha só, a gente consegue, na hora de fazer a soma dessas equações, adicioná-las, né? Somá-las, ó, menos 10A mais 30A é 20A. Não é? Então, 30 menos 10 é 20. Concordam com a professora? E menos B mais B é 0. Zerou. Então, aí eu consigo ter uma equação que está só em função aqui de A nesse caso. Aí eu consigo, sim, encontrar o valor de A. Beleza? Então, ó, 20A é igual a 500. Então, esse 20 está multiplicando, né? Ele passa dividindo. Tá? Aí nós temos ali 500, né, divididos por 20, que é 25. Então, nesse caso, resolvendo esses sistemas, nós já encontramos o valor de A, tá? E agora, você lembra como que a gente encontra o valor de B? Ih, professora, não lembro. Vamos tentar fazer, então, comigo? Então, vamos lá. Olha só. Então, para encontrar o valor de B, o que a gente já sabe? Que A é igual a 25. Tenho essa informação aqui. Agora, você aí pode escolher qualquer uma dessas equações. Tanto essa primeira, que é 10A mais B igual a 500, ou essa segunda aqui, que é 30A mais B igual a 1.000. Tá? Escolhi a segunda. Tá? Ó, 30A mais B igual a 1.000. Independente de qual delas você escolher, vai ter que dar o mesmo valor, tá bom? O B vai ter que dar o mesmo valor. Então, aí nós temos lá, no lugar de B, ó, 30, né, ó, no lugar de A, né, 30 vezes A, eu coloco o valor que eu já encontrei, que é 25, né? Já encontramos o valor de A. Então, vai ficar 30 vezes 25, que é 750, mais B igual a 1.000, tá? Aí nós temos o quê? Que 750 mais B igual a 1.000. Mas ainda não encontramos, temos que isolar o B.
não é verdade? Isolando o B, deixando ele sozinho, a gente passa lá para o outro lado da igualdade, né, subtraindo o 750. Mas o que realmente a gente está fazendo? A gente está subtraindo dos dois lados 750, tá bom? É isso que a gente faz. Mas, para ficar mais fácil o entendimento, a gente pega o 750 e passa lá subtraindo do 1.000. Ó, 1.000 menos 750. E nós encontramos o valor ali de 250. Então, percebam que aqui a construção desse sistema, né, foi em cima do gráfico. Utilizamos essas informações do gráfico e aqui nós conseguimos montar o sistema, tá? Com essas informações, lembrando da lei de formação, né? Que é f de x igual a x mais b. Então, no lugar do x e do f de x, eu coloquei as informações do gráfico, tá? Encontramos o valor de a e de b, tá bom? Aí, agora, o que nós temos? Olha só, presta atenção aqui com a prof. Nós temos que y, agora colocando nessa função, né, que relaciona o custo, nós vamos montar essa função que relaciona o custo, olha só como que fica essa resolução. Então, vai ficar y igual a ax mais b, não é? F de x igual a ax mais b. Então, quanto que vale o a? Vale 25. Quanto que vale o b? Vale 250. Então, f de x, ou também podemos falar y, né, que é a mesma coisa que f de x. Y é igual a, no lugar de a, coloca 25, mais o b, coloca 250. Isso mesmo. Aí, e nós queremos saber, o que nós queríamos encontrar mesmo? Quando, né, fosse o custo de R$2.000. Quantos coletes seriam produzidos? Quantos será? Né? Então, aí no lugar de y, que é o custo, que é a quantidade, né, o valor gasto para essa produção, é R$2.000, que é igual a 25x mais 250. Agora, a gente tem que encontrar o valor de x. Temos que isolar o x para poder encontrar esse valor, quantos que serão produzidos. Então, nós temos 2.000 menos o 250, que passou lá para o outro lado da igualdade. Então, vai ficar 2.000 menos 250, é 1.750, tá? Igual a 25x. O 25 está multiplicando aqui. Ele passa dividindo. Muito bem. Então, eu tenho 1.750 divididos por 25. E o resultado que nós encontramos foi 70. Isso mesmo. Então, essa é uma forma de se resolver esse exercício, aplicando todo um conhecimento matemático aí, né, gente? Utilizamos aí, né, um sistema, dentro dos sistemas encontramos o valor de a e de b, montamos essa lei de formação e substituímos o y lá em 2.000. Olha só quanta coisa nesse exercício, tá bom? Então, ele é bem completinho. Então, vamos lá continuar com a professora? Olha só. Então, muito bem, né? E o que nós vimos na aula de hoje, gente? Nós fizemos algumas situações problemas, né, que foram resolvidas aí com a análise de gráficos da função afim, tá bom? Então, estamos aí trabalhando muito esses gráficos da função afim, que tem muitas aplicabilidades. Então, um abraço da professora e até mais!